coletar bagas do vinhedo para tentar acompanhar o quão madura que a uva está ficando. Então isso pode ser análise principalmente do grau de açúcar dela e da acidez. Então, o que nós fazemos? Tem que ter aquela história da amostra representativa do vinhedo e tal, e daí a gente começa a coletar isso em sacos plásticos, que é a forma mais prática, mais rápida, porque isso aqui depois entra dentro do laboratório da vinícola, e digamos que fosse 3 vinhedos diferentes, tá? Então, o que a gente vai fazer? Chegando na vinícola, o que são as análises mais básicas que a gente tem que fazer e tem que pensar? Botar no YouTube no máximo. Aí os caras já falam assim, professor, assédio moral, então, pô, o cara não tem uma liberdade para xingar o aluno. Mas eu já passei no probatório. O que acontece? Chegou, aqui no caso a gente coletou 400 bagas. Então o que eu brinquei até no dia? O pessoal estava assim, aí, tem 400 mesmo, cara? Não pode ser 401, não pode ser 399, por quê? Como a gente está verificando a maturação, o que a gente está fazendo? Está pesando. Então essa relação de massa da fruta, eu estou fazendo com um número fixo. Então essa relação de massa tem que ser sempre a mesma quantidade. Por quê? Eu vou começar a construir um gráfico em que eu vou observar que a uva está aumentando de peso. Vai chegar em um determinado momento, o que vai acontecer? Estabiliza. Ou seja, não está mais agregando açúcar, não está mais indo água para a fruta. E ao mesmo tempo pode estar ocorrendo também o quê? Um decréscimo. Então o que está acontecendo? Possivelmente está desidratando. Então eu vou ter que fazer esse controle ao longo do tempo e isso me dá sinais de que vai continuar amadurecendo ou não. Parou de amadurecer ou não. Chegou na vinícola, o que a gente faz? Esmagamento. Então, já foi desengaçada por vocês no vinhedo, né? Vocês coletaram uma baga e agora vocês vão começar a fazer o esmagamento. Para quê? Para a obtenção do mosto. Depois a gente vai ter as aulinhas de legislação, mas daí vocês vão me dizer, o que é mosto? É a mesma coisa que suco? Não, o suco ele já passou por um determinado processamento. O mosto, única e simplesmente, é o resultado do esmagamento da uva sã, fresca e madura. O mosto seria parte líquida. Aí é que está. Com ou sem suas partes sólidas. Então, qual que é a parte sólida da uva? Caroço é caroço não. Semente. Não, sabe o que eu vou pegar no pé? Porque agora vocês vão ter que começar a se habituar a utilizar os termos mais técnicos, tá? É claro, se você está com uma plateia de gente mais leiga, às vezes é mais interessante você falar caroço. Se vocês estão dando um curso com um produtor rural que não tem uma... Você não vai chegar para o cara e vai falar, você por favor retire o engaço. Ou para uma pessoa que você está num curso de negociação, porque nós retiramos o engaço. Então o problema às vezes é esse, a gente faz uma parte técnica muito florida e as pessoas não entendem a analogia. Então às vezes é melhor você falar, não, você sabe o cabinho da uva? A gente tira, para não ir dentro do vinho. Então tudo bem falar caroço, mas daí agora, entre nós vamos nos acostumar a isso. E ainda tem uma outra coisa, o pessoal não fala casca, tá? Fala película. Em Portugal eles falam as peles da uva, né? A gente já fica com ela... Porque, na realidade a gente tem tanto disso que é um ser vivo, que o vinho está se transformando. Então o que a gente faz? Extrai o máximo possível do mosto. Então esse é um mosto típico para vinho tinto. Ele está acompanhado das suas partes sólidas, tá? Se vocês pegarem uma uva isoladamente, lembra que a gente fez isso em campo? Aqui ela já está rosé, por quê? Porque ficou muito tempo aqui em contato. Houve uma maceração, houve uma troca, mas a gente vê que a polpa é mais clara. O que vai deixá-la mais escura? É essa maceração. Quanto mais você apertar e mais extrair, mais vermelhinho vai começar a sair esse suco. Lembra quando vocês comeram a uva? Quanto mais a gente mastigava isso aqui, mais a casca ficava amarrada. Então, no mesmo resultado do vinho, quanto mais eu esmagar, mais eu vou passar essa característica da casca. Então aqui, o meu esmagamento é cuidando para não furar o saquinho,
Tá? E ao mesmo tempo obtenção desse mosto. O que vocês vão fazer? Vai pegar esse líquido aqui, vamos transferir primeiro para o becker, vai ficar mais fácil. Então a primeira eu faço, depois eu... Pode levar para a mesa ali, o pessoal já pode ir tentando ver o que vocês vão aproveitar. Isso, Vitor, coloca lá naquela mesa lá, ó. Tira daí. Padrão? Não. É um para eu ter a maior amostragem possível. E porque esse 400 é o que eu consigo encher essa quantidade. Mas normalmente, se eu não quero fazer via densímetro, quero fazer pelo grau Brix, o grau Brix é uma gota. Então eu posso tirar 100 bagas. Mas o 400 é para pelo menos chegar num líquido. Mas eu posso. Isso, Eu posso também tirar do tanque, no caso, professor. Oi? Posso tirar do tanque também, debaixo do tanque. Sim. Daí eu faço assim. Mas aqui é maturação da uva, você não está pensando em fazer vinho. Tá. Digamos que eu não defini a data de colheita. Eu estou querendo descobrir qual é a data. Entendi. Não é do mosto, né? Não. Então pronto, já tiramos bastante. Já rompeu praticamente todas as vagas. O importante é que a gente jogue ali para a proveta somente o líquido, tá? Sem casca, sem semente, porque como é densidade, é massa sobre volume, ela vai afetar. Valdívia, não sei se está por aqui. Tem quanto? Em torno de 250. Já temos. Ah não, você está olhando nele no verso. 200, 400. Oi. Você já consegue fazer esse ovinho aqui. Consegue fazer aqui. Eu tenho, você vai querer receber? Eu tenho. Dá apertadinho aqui, Eu não tenho o Brix, né? O que tá marcando ali é 250. É 250. 250. Fala, tem que chegar até os 250 ml. Mais ou menos, porque pode te facilitar a leitura. O que a gente viu como medidas de aferição? Grau babo, lembram? Babo e o... O que era o babo? É uma escala, é uma medida que me diz o percentual de açúcar que eu tenho. E a outra medida que a gente tinha se chamava densidade. E daí, não sei se vocês já pegaram com ele alguma coisa, com algo, o que é a densidade? Densidade igual a massa sobre volume. Qual que é a densidade da água? Quase 1080. Ei, não trouxe ela hoje. Quanto que deu aqui? Quanto que está lendo esse instrumento? Muito sim. 1080, mais ou menos? Mais ou menos 1080.
Então, primeira coisa, para vocês lerem, vocês têm que pegar o densímetro e ver que... Vamos falar mais baixo. Pode colocar lagarto junto? Pode. Quanto que deu? 1080. Então vai ter, ele está indo ó, de 1 a 1,0020. 1,020. A gente facilita para falar, fala 1000. Você já participou dessa. Então o que acontece? Ó, a gente está vendo de 1000, 1010, então aí a gente já identifica aqui com os intervalos. Então o intervalo aqui está de 2 em 2. Tá? Esse é o grau dele de referência. Então se deu 1,8. E nunca façam isso, ó, largada aqui de cima. Tá? Senão ele vem, afunda, bate no fundo, quebra a proveza e quebra daí em cima. Então vem e solta e deixa ele quieto. 1080 significa o quê? Então 1082, 84. Tá? 1084, é o que ele está dizendo. Isso vai estar girando em torno de um vinho que fosse dar entre 11,5 a 12 graus Celsius. 12 graus alcoólicos. Essa estimativa, porque tem uma tabela que já tem corrigida, essa tabela leva em consideração a temperatura. A temperatura vai, eu tenho que acrescentar ou diminuir, tá? O fator de densidade, porque o que acontece? Temperatura mais baixa, o que acontece com o volume? Diminui, não é? Então, a água não Se contrai. ela se contrai. Mas Depois do zero, congelamento ela expande. Só depois de zero. Congelamento ela vai expandir. Mas daí ela vai ter um efeito de contração também. Aí o que acontece? Lá na minha fórmula, D igual a M sobre V, se eu diminuir o volume, a minha densidade está aumentando. Agora, se aumenta a temperatura, a minha densidade vai diminuir, porque o denominador está aumentando. Então, conta matemática. A água, vocês me disseram que era 1. Então, é para confirmar, para a gente ver que realmente vai dar. Vocês querem ver isso aqui variar? É só pegar aí açúcar e começar a colocar. Quanto mais açúcar, mais ela sobe. O meu deu 12. É chumbo, ele coloca chumbo para ferir. Só que ele tem mais água, né? Esse aqui, ó, é o de grau babo. A densidade vai ser a mesma. O que é o grau babo? É o percentual de açúcar que eu vou ter no mosto. Então, quantos por cento de açúcar eu vou ter? Quanto está dando aí? 16. 16? 16? Só? Só. 16? É 15,5. A gente fala 16 o quê? Dá pra você deixar o negócio parar pra gente ver? Primeiro, V5. O que isso significa? Que 16% do conteúdo... 16,5. 16,5? Então, 16,5 são Para açúcares. você conseguir olhar. Não Então, adianta, a gente tem 16% de açúcar. Ou seja, 165 gramas de açúcar por litro. Beleza? O Fábio, o densímetro é o mesmo, só muda a tabelinha em cima. Mas o instrumento do densímetro é igual a 1. Sim, o Só princípio é o mesmo. a tabela que Só muda. está mudando a relação, a escala. E é claro que a maneira, a quantidade, por exemplo, de chumbo que tem um vai ser diferente do outro. A escala ela vai estar... Então, essa escalinha aqui que está em cima é para babo, em leitura direta. Aqui é para BRICS, Densidade. densidade, leitura direta. BRICS é outra coisa. Você já viu essa aula? Pede para ela. Esse aqui é o babo. Densidade. Vapo. A temperatura aí
princípio está quanto aí, né? Aí eu tenho que pegar o termômetro ali e dar uma olhada. Água mais densa. Deixa eu ver uma coisa. Conforme a temperatura varia, também vai variar. Já baixou aqui. Pergunta é o seguinte, o princípio é sempre o mesmo, né? Não é só mudar o papel, o instrumento modifica. O princípio é o mesmo, os instrumentos modificam. Ó, tá dando em torno de 15 graus aqui. Tá bem baixo. Esse equipamento, para eu fazer a leitura direta, teria que estar a 20. 20 graus eu não preciso de nenhum fator de correção. Porque a gente tem uma tabelinha que vai corrigir de acordo com a temperatura. Não, só as mais bonitinhas. Só as mais inteirinhas. Não, se cair alguma coisa ruim. Ó, Me alcança aquilo ali, no ó. último ano eu vou te mostrar esse vídeo, tá? Não, só essa de cima aí. Na formatura a gente coloca. É. Só para eu adiantar ali para eu não perder a temperatura. Me vê tem um paninho.